todos os presentes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e à espiritualidade bondosa, damos início às atividades, louvando e agradecendo a Deus por nossa vida e por estarmos aqui com saúde e com boa disposição para aprender e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Senhor, nós te pedimos que nos dê sempre força, sabedoria, fé e coragem de seguir adiante, para podermos nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, perdoai aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje vamos receber a Lúcia, nossa colega, que vai nos falar sobre o Evangelho no lar. Vamos vibrar positivamente por ela, para que ela possa transmitir o que preparou com nós. Lúcia. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos também que estão nos assistindo pelas redes sociais. É uma alegria muito grande, é uma alegria imensa estar mais uma vez aqui nessa casa de luz, que me deixa assim muito light, muito feliz. Estar com vocês, estar com todos os espíritos que estão aqui, os encarnados, que somos nós, e os desencarnados que estão nos intuindo, nos ajudando, nos abençoando sobre o olhar atento do Mestre Jesus, que vocês podem acreditar está abraçando cada um de vocês. E hoje o tema é divino, o tema é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Só que mais especificamente, mais particularmente, nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. O Evangelho dentro da nossa casa. O Evangelho dentro daquilo que é a nossa primeira responsabilidade, o nosso lar, o nosso templo, o nosso templo de amor, a nossa primeira responsabilidade. E nós vamos falar sobre isso. Como levar esse Evangelho para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, da nossa casa, que nós fizemos a nossa higiene, que nós fizemos a nossa alimentação, que nós abraçamos aqueles que nós mais amamos, os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos amores maiores, né? Nosso esposo, a nossa esposa. Ali dentro do nosso lar está a nossa alegria, está arrasando o nosso viver. Ali dentro do nosso lar, a nossa maior riqueza. Nada paga essa riqueza. Dinheiro nenhum no mundo consegue pagar aquilo que está dentro do nosso lar. Aqueles foram designados para viver junto de nós. E nós precisamos, então, tornar esse lar robusto, forte, equilibrado. E nós temos uma ferramenta, que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos manda, nos impõe, nos ensina, que é fazer a prece do Evangelho no lar. O que é isso, Evangelho no lar? Muitas pessoas dizem assim, mas Lúcia, eu não sei fazer. Outras me dizem assim, Lúcia, mas não é uma reunião mediúnica, não é perigoso? E alguém diz assim, eu posso levar meu animalzinho de estimação? E as crianças, elas não incomodam? Então, todas essas dúvidas, meus queridos irmãos, a gente precisa tirar, a gente precisa sanar. A doutrina espírita, ela é muito diferenciada, porque ela é pura, ela é muito reflexiva, ela é muito acessível também a cada um de nós. Ela respeita o momento de cada coração que está aqui. Ela dá chance para cada um que entra por a porta, né? Então, precisamos conversar. E é por isso que existe a doutrinária na casa espírita. É para a gente conversar. Não é uma palestra, não é nada formal, né? É alguma coisa que a gente conversa, a gente fica próximo um do outro. Então, vamos hoje falar sobre esse tema, que foi a primeira palestra que eu fiz dessa casa. Eu já estou recordando 16 anos atrás. Da casinha de madeira, eu falei sobre o Evangelho do Lar. E hoje, então, meus mentores, né, me
para falar nome, é uma honra, né? Então, o que me é ser evangelho? E até vamos ver assim uma ideia que eu trouxe aqui bem interessante. Quando vocês vêm na casa espírita, quando a gente está triste, quando a gente está alegre, ou quando a gente está com algum problema, a gente pensa assim, eu vou lá no Allan Kardec, eu vou lá na casa espírita, porque lá eu tenho passe, lá eu tenho palestrante, lá eu estudo, lá tem as leituras, essa leitura maravilhosa que a Ica fez agora, né? Que já alegrou nosso coração, essa abertura tão querida que o Pio fez aqui, né? Então, a gente tem essas coisas tão maravilosas dentro da casa espírita, e a gente diz assim, pois é, eu vou lá, eu volto melhor para casa, mas eu tenho uma novidade para vocês. A casa da gente, o nosso lar, pode ficar tão igual quanto isso aqui que estão estando agora. A nossa casa é um templo divino, tanto quanto o centro espírita. Por que o centro espírita é tão bom? Por que o centro espírita nos acalma tanto? Porque aqui a gente se respeita. Aqui a gente se abraça, aqui tem flores, aqui tem energia positiva, aqui tem o Evangelho de Jesus em cima da mesa, aqui nós estudamos, aqui nós nos respeitamos, não é verdade? Nós nos respeitamos, nós não nos ofendemos, né? Então, a casa se torna energizada, a casa se torna equilibrada, e a gente chega aqui e essa energia, esse equilíbrio, esse respeito, esse amor que brota aqui dentro, através de tudo isso que eu citei, entra no nosso coração. E nós saímos daqui renovados, nós saímos daqui felizes. Então, mas como eu saí de lá bem? Mas acontece que nós vamos para a nossa casinha, chegamos lá na nossa casinha, muitas vezes a gente grita muito, a gente escuta o som muito alto, a gente implica com alguém que mora com nós, né? A gente não tem paciência de fazer os trabalhos domésticos, a gente reclama, e lá a energia baixa, né? Mas a gente tem uma sugestão para vocês, uma receita maravilhosa que nós espíritas, que nós costumamos oferecer essa receita, mostrar, ensinar para cada um de vocês, tá vendo? Que é fazer o evangelho dentro da nossa casa. E é muito simples. O evangelho no lar é uma prece dentro do lar. Como eu disse no momento, que tem pessoas que perguntam para mim se não é uma reunião mediúnica, que pode ter alguém, algum espírito que não é bom, que a gente começa a fazer aquela prece e começa a aparecer espírito ali que não devia ser convidado. Não é verdade. Quando se faz o evangelho, quando se abre o evangelho, nós estamos protegidos. O Chico Xavier dizia assim, onde tem o evangelho de Jesus, não há obsessor que aguente. Quando abre o evangelho de Jesus, o obsessor sai correndo. Ele falava isso. Imaginem nós lendo o evangelho. Imaginem nós refletindo o evangelho. Os obsessores vão tudo embora. Quem chega ali, com certeza, chega espíritos ali na nossa casa, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo a prece do evangelho no lar. Só que esses espíritos são espíritos bons, iluminados, espíritos equilibrados, que só vão nos ajudar. Essa casa aqui é um exemplo. Você sabe, na pandemia, quando começou aquilo lá, meu Deus, fica em casa, que perigo, usa máscara, não pode ir ali, não pode ir no mercado, era muito perigoso. Essa casa aqui implantou pelas redes sociais um evangelho, e nós nos reunia todas as tardes às 19 horas, e fazia o evangelho pelo WhatsApp. Mas a melhor notícia eu tenho para vocês, esse evangelho não terminou. Nós continuamos até hoje nos reunindo. Ele está bem mais moderno, está bem mais elaborado. Agora se faz uma reunião melhor, né? Não é mais pelo WhatsApp, né? Se faz uma sala de reunião, e a gente ainda continua fazendo o evangelho no lar, que entrava nas nossas casas através da telinha, através do celular pequenininho. Nós orávamos por aquelas pessoas que estavam sufocadas, por aquelas pessoas que estavam entubadas, por aquelas famílias que estavam perdendo seus queridos na Covid, por aqueles médicos que estavam ali naquele sufoco horrível, por aquelas pessoas que não sabiam mais o que fazer, aqueles que estavam desempregados, aqueles que não conseguiam sair, não conseguiam deixar seus filhos.
foi um sufoco total. E nós não tínhamos outra maneira de fazer a caridade. Então, o que nós fizemos? Fizemos o Evangelho no lar. Implantamos o Evangelho no lar através da telinha, através das redes sociais. E até hoje, essa casa maravilhosa, que, como eu já disse e volto a dizer, é um exemplo, né, da doutrina espírita, ela transmite para nós toda essa energia que vocês estão sentindo agora, eu tenho certeza. Essa energia maravilhosa, essa casa continua até hoje fazendo o Evangelho no lar. Por quê? Porque nós sentimos que o nosso Evangelho enxugou muitas lágrimas, acalmou muitas pessoas, deixou muitas pessoas... As coisas acontecem, nós vivemos num mundo de provas e de expiações, nós passamos por um período muito difícil. Então, nós sabemos que nós temos que passar por aquela tarefa, mas com a prece, com a energia positiva do nosso lado, recebendo o abraço de Jesus todas as tardes, como nós recebemos, aliás, até hoje, as coisas ficam melhores. Quando a gente tem um apoio, quando a gente entende que lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, quando Jesus nos disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E nós entendemos que esse alívio vem através do bem e da verdade, quando se faz um evangelho em casa, quando se ora, quando se chega nesse mestre. A prece, meus queridos irmãos, ela é válida a qualquer momento. Nem sempre a gente consegue, através dela, aquilo que a gente quer. Mas, com certeza, eu vou dizer para vocês, nós sempre conseguimos o que é melhor para nós. O que é melhor para nós vem através da prece. E o Evangelho no lar, como eu estava falando, é uma prece dentro do lar. Ela não é uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica tem que ter equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio, tem que ter conhecimento. Nós, nas casas espíritas, temos um dia que fizemos a nossa reunião mediúnica. Toda casa espírita se organiza, mas com muito estudo, com muita disciplina. A pessoa não pode entrar na casa e já ir direto para uma mesa mediúnica. Não deve, não pode. Nós temos que fazer a nossa parte mediúnica junto com Jesus. A mediunidade tem que ser através do Mestre Jesus, através das nossas instruções do Allan Kardec, que é o nosso codificador. Nós precisamos entender um pouco da doutrina espírita, nós precisamos ter lido alguma literatura espírita, nós precisamos ter estudado alguma coisa das obras básicas, das 5 obras básicas do Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, que nos prepara para a reunião mediúnica. Então, o Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica, é uma prece dentro do nosso lar, que é muito simples de fazer. Ela é tão simples para a importância que ela tem, ela é tão forte, porque ela pode nos dar, que ela pode nos oferecer em troca. É apenas uma reunião na sua casa, a gente reúne o pessoal da casa, quando a pessoa quer, quando a pessoa está pronta para isso. Não é obrigado, não se obriga ninguém a nada. A doutrina espírita se diferencia das outras doutrinas sem obrigar a nada, seguindo uma fé raciocinada. Eu devo de fazer, eu quero fazer, eu estou pronta para fazer. Aceitamos assim a nossa doutrina, assim a doutrina de Kardec. Então, reunimos aquelas pessoas que querem fazer o Evangelho, que querem, cuidem bem, colocamos uma jarrinha com água, como vocês podem ver, tem aqui na nossa mesa. Essa aguinha é para ser fluidificada, que se eu tiver uma oportunidade, já explico. Colocamos, então, ali o nosso Evangelho, fizemos uma prece inicial. Nós aqui na casa costumamos abrir com a prece louvando e agradecendo. Abrimos o Evangelho no lar, louvando e agradecendo a nossa vida, agradecendo o nosso alimento, agradecendo os nossos amores, agradecendo a nossa felicidade e até agradecendo as nossas dores, por que não? Abrimos com aquela prece, depois lemos o Evangelho, algum participante lê o Evangelho, em seguida algum membro do grupo pode comentar e refletir sobre aquilo ali, daquilo que foi lido. O Evangelho pode ser aberto aleatoriamente, ou seja, em qualquer página, e também pode ser, se a pessoa acha melhor, cuidem bem, se a pessoa acha melhor, ela pode seguir uma hora, e é assim que fizemos aqui na casa, porque nós já aproveitamos para estudar o Evangelho.
Então, nós abrimos na primeira página e vamos seguindo capítulo por capítulo, porque ele é todo, um depende do outro. O capítulo primeiro, o capítulo segundo, e assim por diante, vai complementando o outro. Então, à medida que nós vamos fazendo diariamente o Evangelho, com uma pequena leitura, não precisa ser longa, porque o Evangelho é muito complexo, cada palavra dele diz muito, então a gente lê um pedacinho, a gente pode refletir, o espaço fica aberto para qualquer um dos membros ali comentar, falar o que achou, abrir o coração. Depois disso a gente pode, então, agradecer, né? Pode contar uma experiência, se está em família, e depois, então, temos a prece final, que nós aqui na casa costumamos pedir as nossas graças por todos aqueles que estão ali, por todos aqueles que estão participando e por os que também não estão, por os nossos familiares, enfim, não passa de 15 minutos. Não passa de 15 minutos. É uma prece que se pede, nós da doutrina espírita, que nós orientamos, que se faça pelo menos uma vez por semana. E essa vez por semana, meus queridos irmãos, é bom sempre fazer no mesmo dia e na mesma hora, de acordo com as necessidades de cada um. Nós temos as nossas necessidades, uns acham melhor domingo de noite, é muito comum, é muito comum fazer no domingo de noite, porque é bom assim para começar a semana, melhor, mas isso aí fica a critério de cada um de vocês, o coração nosso que escolhe, a nossa vida é diferente de cada casa, em cada lugar. E o nosso evangelho, então, pode ser feito toda semana, né? Tendo sempre cuidado de colocar a aguinha, como eu falei no início, que é a aguinha fluidificada, que se coloca, de preferência, um copinho para cada um, porque ali naquele copinho vai ser colocado, enquanto a gente está falando, tudo que é de melhor para aquela pessoa, toda aquela energia que aquela pessoa precisa receber, tudo da parte espiritual. Cuidem bem, meus queridos irmãos. A nossa parte aqui é espiritual, não é a parte física. A parte física do nosso corpo, quem cuida é o nosso médico. A parte física do nosso corpo, quem cuida são os nossos profissionais de saúde. Eles são intuídos por o nosso Pai Maior, com toda certeza, mas é entregue a eles essa parte. Nossa parte aqui é a parte espiritual, é para nos deixar bem, para nós receber bem aquele medicamento, para nós receber bem aquele médico, encontrar o médico certo, para nós ter êxito naquela cirurgia. A parte espiritual, ela é muito complexa. Muitas vezes, inclusive, tem casos de cura quando nós temos o merecimento, mas nunca deixem de procurar um profissional de saúde, porque eles são nossos queridos. Como eles foram robustos nessa época da Covid, como eles trabalharam, como eles se dedicaram, e nós damos graça por ter eles na nossa vida. E eles, com certeza, como eu já disse, eles são intuídos sempre pelo mundo espiritual. Tudo que acontece, qualquer profissão, não é só a parte médica, nós estamos falando da parte médica, mas qualquer profissão que se faz com amor, se faz com carinho, nossos mentores estão do nosso lado, nos instruindo, nos mostrando o caminho certo que nós temos que seguir. Então, o Evangelho no lar, além de tudo que nos dá, nos possibilita o equilíbrio dentro do lar, possibilita as nossas atitudes ficarem mais saudáveis diante dos nossos queridos que moram conosco. O Evangelho do lar ainda nos fortalece para todos esses itens da nossa vida, lá fora, lá na viagem, no caminho da escola, na nossa profissão, no dia a dia, nos trabalhos domésticos, no carinho com nossos queridos em casa. Cuidem do seu lar, cuidem da sua casa. Nosso lar é o nosso templo divino, é a nossa primeira responsabilidade. Eu peço para vocês, saiam daqui com essa ideia. E quando você chegar lá na casinha de vocês, lembrem o que foi dito aqui nessa casa. Lembrem o que estão falando nossos mentores aqui, ó, dizendo para vocês cuidar daquilo que é de vocês. A nossa casa, por mais simples que ela seja, é a nossa paixão, é a nossa vida. Ali dentro nós vivemos, ali dentro nós moramos, ali dentro nós dormimos, nós repousamos, nós sonhamos, nós nos encontramos com os nossos mentores ali dentro. É lá nessa casa que nós temos que cuidar, nós temos que cuidar ali dentro. E eu vou contar uma história para vocês do primeiro Evangelho no lar que nós temos notícia, nós espíritas.
Uma vez eu estava na casa de Simão Pedro. Jesus era muito pobre, ele era humilde, ele era simples. Jesus não era um gabonado, né? Ele precisava dos outros, ele precisava pernoitar na casa dos outros, porque ele não tinha condições de pernoitar num hotelzinho, numa pousada, né? Como qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza que consegue. Jesus era muito assim, desprovido de recursos econômicos, financeiros. Ele não tinha essa vida, ele tinha uma vida muito humilde. Então, ele precisou pernoitar na casa do Pedro. O Pedro era uma paixão dele, né? O Pedro era uma paixão de Jesus. Ele era um grande apóstolo de Jesus. Jesus amava Pedro, como ele ama cada um de vocês que está aqui. Tenho certeza. Então, Jesus estava na casa de Pedro e aí ele tinha que dormir naquela noite lá. E a conversa estava muito improdutiva, porque, claro, né? Quando a gente recebe uma pessoa assim, que sabe bem mais que a gente, uma pessoa que é muito culta, que é muito importante, a gente fica inibida, né? E aquela família é uma família humilde, uma família simples, diante daquela doçura, né? Daquela majestade que estava naquela casa, começaram a ficar assim, muito perturbados. Mas Jesus, ele não perdia a viagem nunca, né? Tinha um professor que, quando eu estudava no religioso, da doutrina espírita, ele dizia assim: Jesus nunca perde a viagem. E Jesus não perdia a viagem, né? Então, ele dizia assim: ele pensou assim: vou falar uma coisa para deixar isso melhor, né? Deixar esse ambiente mais saudável, assim, mais ameno, vamos dizer assim. Ele olhou para o Pedro, que era o dono da casa, e disse: Pedro, vou te fazer uma pergunta. O que o pescador faz? Qual que ele pesca o peixe, assim? O que ele faz quando ele apanha o pescado e antes de levá-lo para o mercado? Aí eu meio tímido, meio com medo de falar, né, com aquele mestre maravilhoso, assim: ora, mestre, a gente limpa o peixe, a gente tira os resíduos, a gente deixa ele mais saudável, mais bonito, porque se nós não fizermos isso aí, quando nós chegar lá no mercado, ninguém vai comprar o peixe. Todo mundo vai achar feio, né? Se ele estiver bonito, saudável, vai dar vontade de comprar. Então, nós temos que aperfeiçoar o peixe. Jesus continua perguntando: e o oleiro? O que o oleiro faz com aquele monte de barro, com aquele monte de cerâmica na mão? Ele faz o que com aquilo ali? Ah, mestre, é claro que o oleiro transforma aquela cerâmica, transforma aquele barro em alguma peça bonita, num vaso, né? Um vaso aqui bonito, num vaso, numa jarra, né? Num pratinho. Ele transforma numa coisa, porque senão não adianta nada ele ter aquele monte de cerâmica na mão. Ele tem que vender, mas ele tem que fazer daquele material se tornar alguma coisa útil. E Jesus perguntou mais uma vez: e o marceneiro? E o marceneiro? Quando ele recebe aquela história de madeira, o que ele faz? Ele deixa assim? Ele vende as madeiras assim? Não, mestre. Não, diz o Pedro. Ele usa o enxó, ele usa o serrote, ele usa o martelo e ele transforma aquilo ali numa cadeira, numa mesa e até mesmo num barco que pode transportar as pessoas para o outro lado do rio. Então, Pedro, mas até então ninguém estava entendendo o que o mestre estava dizendo. Por que ele estava com aquela história? Mas como disse meu professor lá no Dr. Bezerra, eu estudei, Jesus nunca perdia a viagem. Então Jesus disse assim: Pedro, assim é o lar. O nosso lar precisa ser aperfeiçoado. A gente recebe ele bruto, a gente recebe ele simples. Somos nós que aperfeiçoamos o nosso lar. E não pensem em vocês, isso não foi Jesus, é eu que estou dizendo. E não pensem em vocês que só na parte material, que a gente arruma, que a gente põe uma toalha bonita, que a gente põe um forro novo. Não, isso aí não. A gente tem que aperfeiçoar na parte moral, na parte espiritual, na parte do sentimento. Nós temos que aprender a nos olhar melhor, nós temos que aperfeiçoar o nosso lar. A gente recebe ele bruto, a gente recebe ele puro, a gente recebe ele simples, e nós precisamos aperfeiçoar esse lar. Então, aquela hora, daquela noite tão linda de luar, naquela noite tão maravilhosa que Jesus estava com ele, naquela noite que as estrelas eram inúmeras, as noites assim da gaivota que vocês estão acostumados a ver, né? Nós conhecemos a praia maravilhosa que vocês
vocês moram, né? Era uma noite assim, muito bonita. E Jesus olhou para daquele imensidão de estrelas através da janela da casa do Pedro. E assim, então, meus queridos irmãos, nós conhecemos, né, dentro da nossa história espírita, a primeira história, o primeiro evangelho no lar da nossa jornada, no nosso estudo da doutrina maravilhosa que o Kardec nos deu. Vocês, nós aqui, não temos a presença de Jesus fisicamente na nossa casa, como o Pedro teve, como a família do Pedro teve, mas nós podemos ter Jesus no nosso coração. Nós podemos ter Jesus na nossa mente. Nós podemos ter Jesus quando nós olhamos os olhinhos dos nossos bebês, nossos netinhos, dos nossos filhos, do nosso esposo. Nós podemos ter Jesus quando nós vemos as flores se abrindo lá no jardim. Nós podemos ter Jesus quando nós saímos aqui na gaivota e ver o mar beijando nossos pés, com toda aquela grandeza, tendo aquela humildade de vir beijar os nossos pés. Nós podemos ter Jesus quando nós entramos aqui na casa espírita e vemos dispostos a melhorar. Mesmo que nós tenhamos um monte de defeito, mas nós queremos melhorar. E nós entramos aqui no Allan Kardec e dizemos, a partir de hoje, eu vou ser melhor. A partir de hoje, eu vou ser melhor moralmente, porque eu quero melhorar. Nós podemos ter Jesus na nossa vida em todo momento, em toda hora, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós olhar para o idoso com mais carinho, quando nós cuidar do nosso bebê, nós podemos ter Jesus na nossa vida todo momento, quando nós quisermos fazer o bem e que nós entregar o nosso coração. Leve Jesus para casa hoje, quando chegarem em casa, lembrem das nossas palavras aqui, lembrem do nosso carinho, lembrem do nosso amor que essa casa oferece, lembrem dos trabalhadores que vêm toda semana aqui para receber vocês espontaneamente, né? São todos voluntários. Lembrem do amor que vocês recebem aqui e façam da casa de vocês um templo tão igual, tão perfeito, quanto esse aqui, que vocês vêm aqui com tanto carinho nos visitar. E nós temos tanto orgulho de poder estar aqui falando, de poder estar aqui conversando, porque, na verdade, meus queridos irmãos, na verdade, nesse momento, vocês são os nossos amores, porque a gente deixa tudo lá fora de vocês. Vocês são nossos esposos, vocês são nossos filhos, vocês são nossos netos, vocês são aquelas pessoas que nós mais amamos. E o dia que nós entender que todos nós precisamos nos amar incondicionalmente, eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais felizes. Fiquem em paz, obrigado pela oportunidade de me receberem e que assim seja. Obrigado, Lúcia, pela tua bela explanação que fizeste para nós aqui hoje. Acho que o povo hoje entendeu bastante daquilo que nos proporcionou. Vamos agora fazer a nossa caridade, pedido por todos aqueles irmãos que precisam de uma prece, sejam encarnados ou desencarnados. Agora, vamos ao nosso passe coletivo. Feche os olhos, que junto de cada um de nós está um trabalhador da espiritualidade, emanando as energias necessárias a cada um de nós. Que a nossa oração chegue a todos os recantos do nosso planeta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos e vamos em paz. Na saída aqui tem os folhetinhos do Evangelho do Lar, de alguns de vocês